Existe um tipo de traição que não envolve amante, não tem motel, não tem celular virado para baixo na mesa. A gente fala de tudo num relacionamento, menos de dinheiro. A traição aqui tem a ver com um cartão de crédito escondido que o parceiro nem sabe que existe, uma parcela grande que você pensa, isso jamais vou contar, uma conta corrente paralela. Isso tem um nome, se chama infidelidade financeira. E ela destrói casamento do mesmo jeito que qualquer outra traição, quebrando a confiança. O problema não é o valor, às vezes são 200, 500 reais. O problema é esconder. Porque quando a confiança quebra, o casamento vira uma auditoria constante, vira suspeita, vira uma guerra fria. E não é só casal endividado que passa por isso, não. Eu já vi casal pobre brigar por falta de dinheiro e já vi casal rico brigar por controle, por poder, por decisão que envolve milhões. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como evitar que o dinheiro vire uma terceira pessoa no seu relacionamento. Aqui no Brasil, a cada ano, o número de divórcios só aumenta. Hoje, são mais de 1.200 divórcios por dia. Sim, por dia. Eu acho isso muito triste, porque ninguém bem intencionado casa pensando em se separar, né? Ninguém casa dizendo, bom, vamos ver quanto tempo dura isso. Mas o que mais espanta não é nem o número de divórcios, é o motivo. Você pode pensar que a principal causa é a traição, adultério. O cara que trai a esposa com a secretária, a esposa que trai o marido com o vizinho, com o personal trainer. Só que não. Sabe qual é um dos maiores motivos de divórcio no Brasil, segundo pesquisas do IBGE? Problemas financeiros e falta de comunicação. A maioria dos casamentos não termina por infidelidades amorosas, nem por vícios, nem por falta de sexo. Elas terminam por dinheiro. Ou melhor, pela forma com como o casal lida com o dinheiro. E aí entra o conceito que muita gente nem ouviu falar, a chamada infidelidade financeira. O motivo do divórcio muitas vezes não é a pobreza nem a falta de dinheiro. O problema quase sempre é o conflito em torno do dinheiro. As discussões, as decisões, as diferenças. Por exemplo, um quer economizar, o outro chega em casa com os sapatos novos parcelados. Olha que beleza. Um quer juntar dinheiro, o outro fala, relaxa, vamos jantar fora e a gente discute isso. Um fica feliz quando sobra dinheiro e outro já está pensando onde pode gastar. E quando essas duas visões chocam, o dinheiro vira um campo de batalha e vira motivo de briga, discussão. E é justamente nesse ambiente que nasce a tal infidelidade financeira. É quando uma pessoa começa a ser infiel com o parceiro, mas não com outra pessoa, com o dinheiro. A pessoa começa a mentir sobre a própria vida financeira. Por exemplo, o cara ganha 15 mil, mas fala que ganha 10. Para ter uma margem aí de dinheiro escondido. Um dinheiro que o parceiro nunca vai saber que existe. Outro exemplo. Imagina que você é um cara que quer juntar dinheiro para dar entrada em um apartamento. Mas você sabe que sua esposa gasta demais em roupa delivery, compra sempre por impulso. E o que você faz? Você começa a esconder essa grana. Você começa a esconder quanto ganha, para ela nem saber que existe esse dinheiro. Agora imagina o contrário. Você é uma esposa que começou a estudar educação financeira. Assiste vídeos sobre investimento, já viu todos os vídeos aqui do canal. Quer sair das dívidas, quer mudar de vida. Mas tem um marido folgado que ama gastar dinheiro. Com tigrinho, com bebida, troca de carro toda hora. O que acontece? Você começa a esconder seus aumentos de salário, esconder aquele bônus, esconder promoção, para ele não sair gastando mais a tua grana. Percebe o problema? Ninguém ali quer destruir o relacionamento. Cada um só está tentando se proteger. Mas no processo, a confiança começa a morrer. Porque toda mentira sobre dinheiro não é sobre dinheiro. É sobre quebrar a confiança. E isso vira um problema sério. Eu já conheci casos onde a mulher estava fazendo uma dívida escondida, deixando a dívida rolar,
E quando o marido descobre, a dívida já tinha passado dos 50 mil reais. E ele nem estava sabendo. Isso não tem como dar certo. Porque o primeiro problema não é nem a dívida, é que a mentira vira hábito. E quando essa mentira aparece, a confiança quebra. Porque o raciocínio é assim: se ela mentiu sobre a dívida desse tamanho, com que mais ela é capaz de mentir? Quem garante que ela não mente também sobre outras coisas? Se ela disse que estava treinando, mas na verdade estava no shopping gastando. Quem garante que ela não mente sobre com quem estava no shopping? Percebe o tamanho do problema? A mentira sobre dinheiro abre a porta para a desconfiança em todas as áreas da relação. Muitos casamentos acabam não pela falta de dinheiro, mas pela mentira em torno do dinheiro. Entre casal não pode existir a mentira, e muito menos sobre dinheiro. Dinheiro é algo que vocês precisam gerir juntos, planejar juntos, construir juntos. Agora, eu sei que muita gente pensa assim: Dani, eu tento economizar, eu tento investir, organizar minha vida, mas meu marido gasta tudo, cara, gasta tudo como se não houvesse um amanhã. Dani, se eu contar que recebi um bônus, a pessoa vai querer torrar tudo. E aí surge a pergunta: o que fazer nessa situação? Aqui entramos em outro ponto, a falta de comunicação. Mais do que vício, mais do que traição, a falta de comunicação é um dos maiores causadores de divórcio. E quando se trata de dinheiro, pode ser pior ainda, porque quase ninguém gosta de falar sobre dinheiro, né? Não é um assunto sexy. Como a gente nunca aprendeu sobre dinheiro, não tivemos educação financeira na escola, nada, em casa menos, a gente cresce tentando evitar esse tipo de conversa. Só que não tem como evitar. Ela é extremamente necessária. Porque um casal é, no fundo, uma sociedade. Os dois precisam andar na mesma direção para as coisas darem certo. O ideal é que esse assunto apareça antes do casamento. Não estou falando no primeiro encontro, tipo, e qual é seu signo? Tá, e seu portfólio, como está composta a sua carteira de investimentos? Mas dentro do relacionamento, antes de se casar, os dois já deveriam estar alinhados em relação ao dinheiro. Porque não dá para descobrir 6 meses depois de casado que o parceiro é um desastre total com as finanças. Isso normalmente dá sinais muito antes. Agora, se você não fez isso e você está casado, tudo bem, mas vai ter que resolver de algum jeito. Antes de acabar com a maioria dos casamentos. As prioridades do casal em relação ao dinheiro precisam ser discutidas juntos. E não estou falando de objetivos individuais. Estou falando de objetivos do casal. Por exemplo, daqui a um ano queremos fazer uma viagem. Queremos conhecer a Europa. Ok. O que precisa acontecer para isso dar certo? Ou, daqui a 3 anos estamos planejando ter um filho. Perfeito. Como vocês vão se preparar para dar a melhor qualidade de vida possível para esse filho? O que cada um vai precisar fazer para tornar essa viagem possível? Do que cada um vai ter que abrir mão? Porque casamento funciona melhor quando existem planos juntos, projetos juntos e um orçamento claro. Não adianta mentir sobre quanto você ganha. Uma hora isso aparece. E quando aparece, vira problema. Muitos casais vivem desalinhados porque cada um está pensando no que é bom para si. Mas casamento exige pensar em sonhos em comum. Pode ser quitar dívidas, pode ser montar uma reserva de emergência, pode ser comprar uma casa, mas isso só se resolve conversando. Depois que essas metas estão claras, o casal precisa decidir o que cada um vai fazer para chegar lá. Quer ver um exemplo? O casal quer comprar uma casa, a primeira casa, o primeiro apartamento. O marido decide trabalhar mais horas, fazer renda extra, sei lá, dirigir Uber. A esposa também vai fazer horas extras e decide vender bolos, brigadeiros, porque ela se dá bem com a gastronomia. Ou reduzir, de repente, algum gasto com roupa, delivery. Os dois fazem ajustes. Os dois caminham na mesma direção. Agora, existe também outra possibilidade. Alguns casais preferem trabalhar com orçamentos separados. Cada um cuida do próprio dinheiro. Eu não acho que isso seja o ideal, mas eu já vi casos onde isso funciona, desde que exista transparência. Uma solução que muitos casais usam é definir um valor mensal
para cada gastar como quiser, sem precisar prestar contas de nada. Por exemplo, a renda familiar é de R$7.000. Vocês pagam todas as contas, separam o dinheiro para investir, sempre isso é lei. E no final sobram R$500. Pronto, R$250 para cada para gastar como quiser. Em casa, eu e a Nina fazemos algo parecido. E não dá problema. Se eu gastar com algo que a Nina acha uma burrice, problema meu. E vice-versa. Por que isso funciona? Porque além dos sonhos conjuntos de família, cada pessoa também tem seus interesses, seus hobbies, suas prioridades. E ter uma pequena parte do dinheiro destinada a cada no mês resolve isso. Sem mentiras, sem esconder nada. Porque continuar mentindo sobre dinheiro não é uma opção. Casamento não precisa de perfeição financeira. Só precisa de honestidade. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve, me deixa um like e me espera no próximo. Eu sou Dani Berendt e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima.